Vocês me deram uma tarefa. It's a very hard, to speak after Dr. Calvo. Such big projects, huge and beautiful things that I'll try to use this one if it's okay. A little too high, okay? Hello. Is this working? Yes. And so it was so beautiful, to see the country going in all these directions. And then I think, well, how can I speak to these people, after all these projects? But, it's very fine. The Professor Calvo is so sad. Radiation protection will be involved in all these projects. So I feel comfortable here. This is my area. And thank you for all of this. Thank you for ISST to invite us. And, my main area is physics. But today, I said, all these physicists and chemistry, they all know the physics. And I want to talk about something much more related to radiation protection. I do believe that most of the research we do on solid-state physics is solid-state dosimetry, and we do dosimetry to measure radiation, and we measure radiation, to know the process, but mainly to do radiation protection. So this is my line. I'm now more than 45 years working in this field, and thank you very much. I wonder if I should continue in English, what the audience would prefer. It's okay. Well, the slides are all in English, so I'll continue in English for now. If you prefer and tell me, change to Portuguese, I'll do that. It's much easier even for me. Okay. Can I? Okay. Yeah. People from Mexico, will they understand my Portuguese? ¿Está bien? ¿Va bien también? Pero, se quieres, interrompa, não? Ok, graças. Então, eu vou continuar em português, né? Já está em inglês para quem estiver assistindo. Então, o título é esse. Então, eu primeiro queria falar aqui que eu sou diretora de uma empresa de dosimetria, então eu tenho um pouco de conflito de interesse, mas o objetivo aqui não é esse, é realmente falar sobre proteção radiológica. Minha companhia é Safra Landauer, e a gente opera em todo o território brasileiro. Tá? Então, eu quero começar falando de proteção radiológica. E a proteção radiológica se refere a um conjunto de normas e procedimentos que são desenhados para que a gente consiga usar a radiação de maneira segura, certo? A radiação ionizante, hoje em dia, também toda a parte de radiações não ionizantes, mas aqui, no meu caso, eu vou estar falando somente sobre radiação ionizante, né? Então, é um conjunto de guidelines com o objetivo de diminuir os efeitos negativos e garantir que a gente consiga fazer uso da maneira mais produtiva na sociedade da radiação ionizante. Como vocês viram, tem todos esses projetos que o professor Calvo falou aqui, na área que eu imagino que a gente vai estar com fusão nuclear estabelecida, isso daí vai mudar o mundo, né? Toda a parte energética, que hoje é importante, se a gente conseguir controlar a fusão nuclear, nosso mundo muda, né? Economicamente, tudo. Então, realmente vai ser uma transição daquelas fantásticas, e nós temos no país, em colaboração com outros países, esse trabalho. E daí nós vamos precisar muito de todas essas guidelines, garantindo que tudo esteja seguro. E como é que a dosimetria ocupacional está relacionada com isso, né? A dosimetria ocupacional, ela avalia, né, se aquele conjunto de medidas de proteção radiológica, procedimentos e maneira da gente trabalhar, esse conjunto de boas práticas, né, que facilitam o uso da radiação ionizante,
está realmente sendo implementada pelos indivíduos ocupacionalmente expostos. E mais, eu acredito firmemente que, se a gente não medir, a gente não conhece, certo? Então, é a única maneira de verificar se tudo que nós planejamos, se tudo que foi estabelecido para a proteção dos indivíduos do ponto de vista de proteção radiológica está sendo obtecido, é através da dosimetria. Ah, Ivone, mas não é só dosimetria pessoal. Realmente não é só dosimetria pessoal, eu acho que tem 3 aspectos importantes. A gente faz dosimetria do meio ambiente, a gente faz dosimetria de paciente, a gente faz dosimetria de pessoas que estão trabalhando. Então, esses 3 aspectos é exatamente a mesma dosimetria. Limites podem ser diferentes, situações específicas são diferentes. Aqui, o que a SAPRA faz há 45 anos é a avaliação de pessoal ocupacionalmente exposto, e é sobre isso que eu vou estar falando e como isso se relaciona com a nossa proteção radiológica no Brasil, mas isso daqui é exatamente a mesma coisa em todos os países do mundo, certo? É tão gozado que a gente vai ver que os problemas que a gente tem aqui, que de vez em quando a gente fala assim, nossa, problema de subdesenvolvido. É nada, é problema do mundo, certo? Em tratar isso daqui. Então, eu acho, perdemos lá o cabeçalho, mas tudo bem, que a proteção radiológica e a dosimetria está baseada em 3 pilares importantes, que é a regulamentação, que impõe o que a gente tem que medir e como, a tecnologia, que garante que a gente consiga medir isso, daí essa comunidade de Solid State Physics e Dosimetry sabe bem fazer, mas é que a gente precisa de mais, a gente precisa ter isso disponível por uma quantidade enorme de pessoas. Então, muitas vezes, a gente faz pesquisa e chega, nossa, eu tenho um material aqui que é ótimo dosimetricamente, certo? E daí a gente vai ver, bom, como é que eu pego esse material agora e transformo ele em dosímetros que centenas e milhares de pessoas podem usar de maneira segura? Essa transição não é tão simples, é a tecnologia que nos dá isso. E, finalmente, a gente tem a cultura. Ou as pessoas aprendem que proteção radiológica é importante e seguem todas aquelas normas que a legislação deu, que a tecnologia me deixou avaliar, mas sem a cultura, esse terceiro pilar, nós temos um problema seríssimo de proteção radiológica. Tá? Quando a gente olha dentro dos países, cada país estabeleceu estándares específicos e regulamentações para a implementação de um serviço de dosimetria pessoal. Tá? Felizmente, isso aqui são dados, essencialmente, da professora Ellen, minha homenagem, que, no esforço significativo, conseguiu, durante a Reprolan, fazer uma análise da situação da dosimetria na América Latina e Caribe. Agora, em 22, parece simples, mas você pega aí 20 ou 30 laboratórios de dosimetria e fala, pessoal, vamos aqui, todo mundo mandar dosímetro, fazer as exposições, definir o que a gente vai fazer. Então, foi um trabalho lindíssimo, que, como sempre, vem no sentido de mostrar que estamos avançando. Eu tendo a ser muito positiva. 20 anos atrás, isso daqui, a gente teria pouquíssima gente participando. Então, esse aqui foi o escopo do que a Reprolan avaliou. E cada país tinha lá a sua regulamentação. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o escopo era irradiação gama, e X, com qualidades de W60 a N150, dose mínima de 2 millisieverts e máxima de 30 millisieverts. Nossa, Ivone, podia ser mais? Podia, certo? Mas quem que vai ter condições de irradiar tudo até 2 sieverts? Então, num laboratório certificado, etc. Então, é fantástico isso. Ângulo de 0 a 60 graus também não é fácil, requer laboratórios de calibração com todas essas especificações e campo misto de césio e raio-x W80. Tá? Bom, vamos dar uma
pequena pausa, voltar aqui para o Brasil, né? Como é que isso foi aqui no Brasil? De 79, sobre os laboratórios de dosimetria. De 1979 até 95, a regulamentação que a gente tinha no Brasil era um programa de intercomparação, realizado pelo IRD-CNEM, que vocês não têm ideia o que era isso aqui. Com certeza, o Teógenes lembra, mas a gente mandava os dosímetros e daí voltava aquelas folhas enormes, assim, com os resultados de visitas, e realmente era incrível que a CNEM conseguisse fazer isso. Em 1995, nós tivemos um processo de autorização e avaliação. Isso daqui é um salto na dosimetria inacreditável, e foi feito pelo CASEC, IRD-CNEM, na época não era nem CASEC, era CASMI. Então, vocês vejam, 79 para 95, em 2017, nós tivemos a intercomparação de laboratórios de calibração. Que eu saiba, esse daqui foi assim, realmente o grande salto na proteção radiológica no Brasil. Em 2018, nós fizemos as intercomparações dos SMI para garantir adequada mudança de magnitude. Era uma crítica ao Brasil enorme por todas as entidades. Nossa Senhora, vocês não usam a grandeza certa para a proteção radiológica no Brasil, mas isso só foi possível porque a gente conseguiu, em 2017, fazer a certificação dos laboratórios, e, com isso, a gente conseguiu mudar a grandeza. Eu não quero entrar no detalhe qual que é a diferença de HX, HP10, HP07, mas são coisas significativas, e, se você quiser fazer uma boa dosimetria, você precisa desse caminho. Tá? Então, a Sapra é uma companhia privada, operando no Brasil agora há 46 anos já, e a gente provê serviço de dosimetria pessoal externa. Inicialmente, a gente usou TLD, e até 2015, quer dizer, que de 79 a 2015, nós usamos TLD. Em 2015, nós introduzimos a dosimetria pessoal com o sistema OSLD no Brasil, e somos autorizados pelo CASEC e IRD-CNEM desde 1995, e agora a gente tem a certificação ISO. Isso é importante, Ivone? Porque se a gente quer fazer uma boa dosimetria, e no Brasil não somos só nós, aqui eu estou pondo os meus dados, certo? Mas éramos 10 empresas, já fomos 12 certificadas, e mudou a cara da dosimetria. Né? Então, nós vamos voltar agora para a parte da Reprolan. Né? Essas aqui são as pessoas envolvidas e que estavam fazendo essa intercomparação. Eles conseguiram, na Reprolan, um diretório de todos os serviços, todos não, né? Aqui faltam alguns, mas os laboratórios que voluntariamente se cadastraram na Reprolan, certo? É um número significativo, esses são os registrados. Vocês veem que tem, né, 31 com dosimetria pessoal externa, de corpo inteiro, 20 com anéis, 11 com cristalino, o outro lá eu não consigo ler, mas esta aqui é o quadro do que existe nos países, nos diversos países registrados na Reprolan. Tá? Desses registrados, né, do diretório, o que nós temos é 13 laboratórios privados e 18 públicos. Isso aqui também já é um avanço. Primeira vez que eu fui num encontro da agência, a agência olhava e falava assim: a agência só fala com laboratórios públicos, né, definidos pelos órgãos que são os nossos parceiros. E, hoje em dia, a gente tem esse avanço, que é entender que a sociedade é mais complexa do que só órgãos regulamentadores, e que tem um monte de atividade pública também, e ter 13 privados aqui, no meio de 18 públicos, é um avanço mesmo, mostrando, inclusive, que a sociedade quer participar.
né? Então, eu vejo que aqui, né, anteriormente, foi falado também de órgãos privados que estão participando dos grandes projetos. Hoje em dia, isso daí é normal, mas 20 anos atrás não era assim. Tem muita gente nova aqui que acha que tudo nasceu desse jeito, mas não nasceu desse jeito, certo? Eu lembro que foi uma briga. Eu quis ir para o encontro da agência, mas, Ivone, você não é pública. Eu falei, eu não sou pública, mas eu faço dosimetria, certo? Eu não estou pedindo financiamento, nem nada disso, eu só estou querendo ir, eu quero participar. E hoje em dia a gente vê que melhorou muito, né? E é isso que eu estou falando ali. E olha só que coisa mais linda que a Ellen, aquele conjunto todo das pessoas da Reprolan conseguiram. Nós temos quase que a América Latina inteira participando. Isso daí é a única maneira da gente ter noção de como é que está a nossa dosimetria. A gente vai fazer assim, tem 1000 maneiras de fazer essa análise, mas a intercomparação, eu acho que é o primeiro caminho onde a gente consegue verificar realmente qual que é o nível da dosimetria que a gente tem que vai fazer aquela proteção radiológica, tá? Então, aqui a gente está fazendo avaliação técnica, a gente não está fazendo avaliação de quanto de dosimetria cada um desses países está conseguindo dar, ou cada um desses laboratórios. Tá? Porque uma coisa é ter um laboratório, e outra coisa é você conseguir suprir a necessidade de cada país. Aqui no Brasil, a gente não sente muito isso, mas em outros países da América Latina, isso daqui é uma coisa muito sentida. Quem viaja, quem vai a congresso, quem vai nos encontros da agência, sabe que não é fácil você ter fornecedores de dosimetria que supram o mercado como um todo das suas necessidades. Tá? Então, nós temos Argentina, Brasil, Bolívia, Colômbia, Chile, Costa Rica, Cuba, Equador. Olha que maravilha! Nicarágua, Paraguai, Panamá, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Infelizmente, o pessoal de El Salvador, Guatemala e Jamaica se inscreveram, mas não conseguiram mandar os dosímetros. Cada um desses daqui, eu acho que mandou 30 dosímetros. Esses 30 dosímetros tiveram que ser irradiados. Eu pulei o México? Não tem, infelizmente não veio. Não sei por quê. Não sei por que não vieram, porque havia vários laboratórios importantes, mas não participaram desta vez. Teremos outros. Não? E a avaliação se deu, baixa curva trombeta, vocês veem que essa daqui já é a curva trombeta nova, tá? Com um mínimo de 0,2 milissieverts de mínimo de detecção. E, felizmente, os laboratórios de calibração, tudo isso daqui foi irradiado lá em Recife. Todos. Não teve participação de outros. E esse daqui é o resultado de HP10. Tá? De todos aqueles laboratórios. Então, o que a gente vê... É claro que eu vou realçar aqui o que não deu certo, mas eu poderia realçar o inverso também, o quanto a gente está fazendo bem feitas as coisas, mas 7,7% dos serviços sobreestimaram HP10. Isso é um problema? É, mas é um problema até dos menores, certo? Em dosimetria, se a gente vai errar, é melhor errar para cima do que errar para baixo. Mas 38,4% desses serviços subestimaram essa dose. Isso, sim, é um problema. Né? E aqui tem dose nos mais variados tipos de campos, e vocês veem que nem tem aqui meu nome, porque isso aqui é relatório da própria Reprolan, que a Ellen muito gentilmente me cedeu. Tá? Então, as conclusões aqui. 8 serviços têm algum problema com HP10, outside the accepted limits, corresponde a 30,7% desses participantes. Tá? 69,2% dos participantes apresentam resultados de acordo com a ISO 14146. A dosimetria OSL cresceu na região, que isso aqui, né, teve outra intercomparação antes, que eu não apresentei aqui, mas a dosimetria OSL cresceu, e, nesse exercício, ela já representa 34% dos participantes. Em 2020, era só 6,3%.
100% dos laboratórios avaliados com dosimetria pessoal HP10 com SL estão de acordo com a ISO 14146. E esses resultados nos indicam, e aqui é a coisa mais importante, a necessidade de assistência na calibração dosimétrica para sistemas de laboratórios, especificamente para feixe de raio-x. Tem vários motivos, eu não vou entrar nos detalhes de por que o SL tá de acordo, mas é toda uma estrutura tecnológica de diferentes serviços e diferentes, principalmente equipamentos e estruturas, que quanto mais moderno a gente vai chegando, menos a gente depende de algoritmos e de avaliação de dose específicos de cada laboratório, né? Então, eu acho que essa parte aqui, que a gente diz que avalia HP10, e você não tem laboratórios de calibração com qualidade de feixe de raio-x, é uma coisa meio... vamos fazer de conta que a gente está medindo certo? Porque a diferença está ali, tá? Então, é nesse sentido que eu digo que, no Brasil, a história foi essa daqui, tá? É um exemplo de maturidade dos serviços de dosimetria. Eu acho que o CDTN teve toda uma experiência nisso, certo? De como é que a gente evoluiu, mas o IPEM também, o IRD também, e todos os laboratórios privados no Brasil. Então, nós tivemos 20 anos de processo de intercomparação. Ivone, vocês trabalhavam com HX? Não importa, certo? Nós garantimos um HX bem medido. E tudo isso feito, né, com base em autorização da própria Comissão Nacional de Energia Nuclear. Nós temos já 30 anos, de 95 a 2025, do processo de autorização do CASEC. Isso dá uma maturidade para o sistema que é diferente de outros países que não tiveram isso, tá? Em 95, o CASMI fez, né, o CASMI, quer dizer, Comitê de Avaliação de Serviço de Monitoração Individual Externa. Vocês vejam aqui, não tem aquele C, porque não tem a calibração. Mas isso daqui foi assim, mudou a cara da dosimetria no Brasil. A gente pode fazer crítica, pode falar as especificações não eram tão boas, as condições não eram tão boas também para a gente fazer as coisas, mas, se não fosse esse passo, a dosimetria no Brasil não teria a dimensão que ela tem hoje, tá? Em 2010, o CASMI vira CASEC, que é Comitê de Avaliação de Serviços de Ensaio e Calibração. Nossa Senhora, isso daqui, sim, mudou a cara da proteção radiológica no Brasil, tá? E aqui, então, né, teve uma ampliação do escopo desse comitê, e os laboratórios de calibração, num movimento que também foi financiado tudo pelo governo brasileiro, teve um projeto chamado MetroRad, que fez a avaliação dos nossos laboratórios de calibração, né? E, em 2017, nós tivemos a intercomparação. Olha que coisa mais linda. Os serviços de dosimetria, certo? Que tinham sido todo aquele tempo lá de avaliação, ainda em HX e tudo, foi enviado o dosímetro para os laboratórios de calibração que queriam se certificar, para saber que todo mundo estava irradiando da mesma maneira. Então, é um ciclo que a gente consegue, que mostra, né, o quanto que o país vem crescendo nessa área, quanto que o país, né, não é que o laboratório de calibração falou assim, como que eu vou receber dosímetro de todos esses lugares? Eu tenho um papel maior. Não, o papel é conjunto aqui de todos, tá? E ali nós temos, então, todos os laboratórios, acho que aqui, né? Todos os laboratórios de calibração certificados e todos os serviços de monitoração individual certificados. Essa colaboração, eu acho que é o que faz toda a diferença. É esse tipo de colaboração que vai fazer com que todos os belíssimos projetos que o professor Calvo apresentou aqui sejam bem-sucedidos. Hoje, no Brasil, a capacidade que a gente tem, nós temos laboratórios privados, a SAPRA desde 79, a PRORAD desde 75, fazendo proteção radiológica
com TLD, a TecRad desde 1991, a CID e a Metrobras, né, tudo a mesma coisa, desde 86 e 2014, também com TLD. E os governamentais, o Laboratório Nacional de Metrologia das Radiações Ionizantes, desde 76, é nosso laboratório secundário, trabalha hoje em dia com... vários desses TLDs vieram de filme. Né? E você vê que, hoje em dia, no Brasil, a gente não tem mais filme, e um dos motivos foi essa transição de certificação. Sem a certificação, a gente estava muito confortável com a parte de filme. Mas, na hora que você começa a certificar e exigir dos laboratórios, o laboratório do IPEM São Paulo mudou para filme, para TLD, o laboratório do LNMR mudou para... O laboratório aqui do CDTN mudou, o laboratório de Pernambuco também fez a transição direto para a OSL. Mas vocês veem que, hoje em dia, nós temos TL e OSL, eletronuclear também já está se capacitando para estar trabalhando com a OSL. E eu acho que, no fundo, todas as reuniões que o CASEC fez, onde todos esses laboratórios foram chamados, foi essencial para a gente garantir a proteção radiológica no Brasil. E esse é uma coisa de maturidade. Sem essa maturidade, ninguém começa um laboratório e amanhã está fazendo tudo perfeito. Todo mundo que já fez dosimetria aqui sabe quanto que errou no começo, e ter todo esse processo, ter instruções de controle de qualidade, ter instruções de como realizar, e, mais ainda, certo? Como garantir rastreabilidade lá para o usuário final. Aqui eu só estou falando da qualidade da dosimetria, mas lembre que isso daqui chega lá no usuário, certo? É esse usuário que a gente tem que saber nome, data, quando usou, quando que fez, né, quanto que tomou exposição, o quanto que a gente vai comunicar. Então, é uma série de procedimentos. Eu estou falando da tecnologia, mas um laboratório é muito mais do que isso, e é quem tem contato direto com o indivíduo ocupacionalmente exposto. Então, se não existir colaboração entre nós, a coisa fica super difícil, né? Então, aqui o CASEC faz censo de como é que está a participação de IOS no Brasil. Você veja só que, em 2020, a gente tinha lá menos do que 15 mil usuários. Em 2022, no Brasil, a população que faz uso da dosimetria é quase 240 mil. Ivone, isso é verdade? Isso é verdade. Isso só é verdade, certo? Porque nós temos a portaria da CNEM, então, daí a gente volta na regulamentação. A portaria da CNEM 3.01, a Anvisa com a 453 em 95, depois a RDC em 611, e a CLT com a NR 32. É isso daqui que faz com que a sociedade olhe para a cara da proteção radiológica e fala: eu tenho que avaliar. Se eu não avaliar, eu não conheço, não sei o que eu estou fazendo com essa população toda que trabalha com radiação ionizante, certo? Nós tivemos um crescimento de PIB aí de 2010 a 2020 de 2,2 por ano. E nós tivemos uma média de quase 6% de crescimento de usuários ocupacionalmente expostos. Olha, o número de vezes que nós fomos lá na Jornada Paulista de Radiologia, que nós somos no Colégio Brasileiro de Radiologia, que nós somos em hospitais, dar palestra e falar de que é importante fazer, é só assim que a gente começa a tomar conta da população. Mais do que isso, eu estou falando só de serviço de dosimetria, mas o pessoal, né? Muitos desses serviços trabalharam enormemente. A gente fez prova aqui no CDTN, certo? Para poder fazer levantamento radiométrico ambiental, controle de qualidade de imagem. A gente tem um artigo, inclusive, que mostra o quanto que a qualidade dos equipamentos de raio-x, graças à portaria 453, melhorou ao longo de 10 anos. É um negócio que é uma coisa vai assim cíclica com relação à outra. A gente tem uma legislação, a gente tem tecnologia, a gente garante que a nossa tecnologia está adequada, e a gente tem volume, e a gente chega nesses números. Melhor ainda, o Francisco me mandou esse daqui é dado do próprio CASEC,
né? Como é que nós estávamos em 22, como é que nós estamos em 24. Então, isso daqui é uma evolução constante. Eu acho que não é fácil, por parte da Comissão Nacional, o CASEC, manter tudo isso daqui, manter as verificações, garantir que nós tenhamos supervisor, garantir de que tenha uma base de dados nacional. Esse é o outro aspecto super importante. Eu acho que o Brasil é um dos únicos países que tem uma base de dados nacionais de doses, e a comissão, apesar dela ser responsável pela indústria, por serviços de radioterapia e por grandes medicinas nucleares, ela mantém essa base de dados para todos. Quer dizer, que hoje em dia está com 270 mil usuários cadastrados nessa base. E lembra, minha gente, esses 270 mil começou num lugar, passou para outro, a gente sabe em que instituição que ele está, quanto foi a dose, em que período. Então, isso daqui é a única maneira de a gente criar políticas públicas de proteção radiológica, né? Além da base do SUS e tal, mas eu acho que é uma coisa assim, fantástica que a gente conseguiu com maturidade no Brasil, e eu acho que esse é um exemplo que a gente tem que levar quando a Ellen faz a Reprolan, juntando a América Latina toda. Esse daqui é um exemplo que a gente tem que levar de que deu certo. Não foi fácil, não foi, sabe, assim, o CASEC teve, né, possivelmente um monte de problemas para garantir isso. Não só isso, como durante um bom tempo nós tivemos avaliações mensais dos nossos dosímetros. E era mensal só de dose? Não, era mensal até de quanto que a gente respondia. E nesse sentido que eu falo que um laboratório, um serviço de monitoração individual externo, ele segue um monte de parâmetros da sociedade, né? Não segue um caso só, além de que a gente consegue falar com o usuário da radiação ionizante. Eu não consigo falar com o paciente, mas com aquelas pessoas que têm a responsabilidade de fazer uma avaliação correta. Eles não fazem avaliação, né? Os técnicos e tudo, que estão fazendo exposições corretas com esses pacientes, a gente fala mensalmente, né? Então, eu acho que isso, e tenho falado cada vez mais, do ponto de vista da SAPRA, o nosso papel é muito mais. Claro, a gente mede, né, faz a dosimetria, mas é um papel de propagador de cultura de proteção radiológica, tá? Então, hoje, no Brasil, baseado na base SAPRA, o CASEC até tem esse número, mas eu não pedi, não recebi, mas tenho certeza que, se solicitar, o CASEC abre. Nós temos, desses 270 mil, 9% na indústria, 8% em pesquisa e educação e 83% em radiodiagnóstico, radioterapia, medicina nuclear, tudo, tá? Em saúde, né? Então, concluindo aqui, eu acho que a gente tem uma experiência do Brasil e tem uma experiência da América Latina. Ivone, por que você não pôs a sua conclusão da América Latina? Porque cada país tem a sua, não tem como a gente saber, apesar de eu achar que a gente pode fazer um estudo multinacional para ter uma visão melhor, tá? Mas, no Brasil, esses 30 anos de certificação foi um processo de construção de uma dosimetria muito confiável. A intercomparação dos laboratórios de calibração e serviços de dosimetria é condição, eu pus ali, importante, mas eu quero até trocar, é condição necessária, não é suficiente, mas sem laboratório de calibração não se faz dosimetria. Nossa dosimetria de estado sólido, nenhuma delas é absoluta, a gente sempre está fazendo uma dosimetria relativa, e quem me dá valores é o laboratório de calibração. Então, sem laboratório de calibração, e a Reprolan mostrou isso daí, a gente sabe que poucos países têm o número de laboratórios com todas as características e fechos que o Brasil tem, né? Então, nós temos ali pelo menos 6 laboratórios de calibração à nossa disposição do país inteiro, que garantem aquilo lá. E o que nós não temos e que a gente precisa fazer, e eu acho que é responsabilidade de todos, é uma deficiência na cultura de proteção radiológica. A gente chega
tanto em centro de pesquisa, como na indústria, como na área médica, e o médico está lá e te fala assim, eu não vou usar dosímetro, não, minha filha. Não vou usar dosímetro porque alguém vai falar que depois eu não posso mais fazer o próximo processo intervencionista. A gente encontra a gente com o dosímetro colocado no lugar errado. Então, a pessoa não está dando valor para o que a gente está medindo. A gente encontra pessoas falando, não, isso aí não importa, que é isso, não vou, né, faço pouco aqui. Então, e mesmo na indústria. Na indústria, a gente encontra relatórios com dose significativa e nenhuma atitude. Então, se eu meço para poder fazer proteção radiológica e nenhuma atitude é tomada, está fora do meu escopo, mas está no meu direito de reclamar, certo? De falar, pessoal, não dá, né? O que a gente tem que fazer é proteger as pessoas que estão sendo expostas. Na América Latina, alguns países eu conheço melhor, outros eu conheço pior, e não foi o escopo da Reprolam. Mas essa coisa, os aspectos regulatórios, em muitos países, deveriam ser estabelecidos para como é que você tem um serviço de dosimetria para garantir qualidade. Porque, se não tiver qualidade, as pessoas também não confiam na sua dosimetria. E daí vai tudo por água abaixo, certo? Né? É preciso estabelecer laboratórios de calibração com todas as qualidades de feixe. Isso está aí, né? É um resultado que a Reprolam nos mostrou. Em alguns países, isso aqui eu sei porque o pessoal liga lá na Safra falando. É uma tristeza, falando, olha, eu quero fazer a dosimetria aqui no meu país, mas não existe capacidade. Não existe capacidade significa que também não tem o que fazer. Você vai pedir para o único laboratório que existe no país e ele fala, não posso te dar dosímetro porque eu não tenho dosímetro, nem se você tiver cultura, nem que você, né, você não tenha tecnologia suficiente para todos. Então, eu acho que esses são aspectos, e eu estava conversando com a outra Ivone ali do México, né? Por que dosimetria USL a gente só tem agora? Só teve, né, a partir de 2000. Dosimetria USL é conhecida desde a década de 50, todo mundo sabe como é que aquilo funcionava. O que a gente não tinha era a capacidade tecnológica de um material que pudesse criar 1 milhão de dosímetros para que todos utilizassem, certo? Então, é isso que veio assim, pesquisa, sabemos tudo como é que funciona, como é que... Agora, eu preciso de ter material disponível, da mesma maneira que a Harshal fez o TL na década de 60, TLD100, que material que a gente vai usar agora para que eu possa oferecer para alguns milhões de usuários essa tecnologia para fazer dosimetria? E é esse que foi o passo dado quando foi feito um óxido de alumínio né, crescido em carbono e, um pouco mais tarde, beryllium oxide também. Então, a ciência existia, mas a tecnologia para a gente fazer a dosimetria aos milhares não existia, né? Coisa que a Harshal fez em 60 e depois foi feito depois de 2000. E não só isso, você precisa fazer essa tecnologia não somente para grandes laboratórios, mas para pequenos laboratórios. E é isso que a gente tem hoje em OSL, é isso que a gente tem mais ou menos em vidros, né, luminescentes também, mas pouco utilizado no mundo. Então, a população do mundo, acho que hoje, que faz dosimetria é alguma coisa em torno de 4 a 5 milhões de pessoas que trabalham com radiação. Então, esse é o nosso papel. No Brasil, a gente tem regulamentação, tem tecnologia, não tem cultura, que todos aqui propagandeiam a cultura de proteção radiológica. E, na América Latina, país por país, a gente precisa fazer isso daqui, né? Tem vários países que têm uma boa regulamentação, tem vários países que não têm quase nada sobre o que faz, né? Quem que deve ser dosimetrado, até... eu já tive em vários deles que falam assim, quem tem autoridade para falar que uma pessoa precisa ter dosimetria? Eu não tenho, né? O próprio pessoal das comissões nacionais de energia nuclear, de salvaguardas e tal,
fala para você, eu não tenho autoridade para fazer isso. Aqui no Brasil, o grande salto foi em 1995, quando a Anvisa resolveu falar, eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade, todo de diagnóstico precisa ter sua dosimetria. Mas é isso que eu tinha para falar, o meu acabou já. Obrigada. Tá certo. Só tinha uma página aqui, ó, de agradecimentos. Sí, muy bien. ¿Este? Ah, ok, perfecto. Bueno, agradecemos a la profesora Ivonne y, por supuesto, estamos abiertos a preguntas del público. Aquí adelante, por favor. Parabéns, Ivonne. Obrigada. Belíssima apresentação. Eu gostaria que você comentasse duas coisas. Uma é a recomendação agora da agência de usar RPL, nem é OSL, né? Uhum. Nós não conseguimos implantar ainda nem OSL. Nós temos essa recomendação. E outra é sobre a dosimetria de nêutrons, que é insípida no Brasil. E com todos esses projetos novos, a gente vai precisar muito de dosimetria de nêutrons. Como é que está isso, visto, inclusive, pelas empresas? Alô? Não, está aqui. Vou começar pela pergunta de nêutrons. Tá? Eu também acho, é super importante. Eu faço dosimetria de nêutrons usando CR39. Posso ficar aqui falando por que eu faço isso, mas, pelo menos, ele só mede nêutrons, não mede os dois juntos. Mas, olha só, em 22, nós tínhamos 586 pessoas para fazer dosimetria de nêutrons. Minha pergunta é, como é que eu faço o investimento para fazer um laboratório de nêutrons? Então, o IRD tem um laboratório de nêutrons. Vários outros, acho que a ProRádio também faz nêutrons, usando a LIF. Né? Eu estou usando o OSL e queria fazer uma dosimetria de nêutrons com as mesmas... Também tem dosimetria de nêutrons que eu poderia fazer usando o OSL, mas com tipo albedo, sabe? Eu queria fazer a outra. Então, é uma dosimetria muito difícil, é uma dosimetria que você precisa conhecer sua fonte. É uma dosimetria que não é certificada no Brasil. E é um dos projetos do CASEC é fazer certificação para nêutrons e beta, por isso que eu só falei aqui de X e gama. Mas, enquanto a gente tiver 600 usuários, como é que eu faço esse investimento? Tá? Então, esse é um problema. Mas tem que ser feito. E se todos esses projetos vingarem, eu garanto que eu consigo fazer um CR39 lá no meu laboratório. E vai precisar, certo? Todos esses projetos grandes, nêutron vai ser uma demanda, e a gente sabe que não existe pessoal e dosímetro, etc. e tal, suficiente para oferecer, né, responder à demanda. Então, com certeza, eu faria, e quero fazer com o CR39. Sobre a questão da RPL, ele também faz nêutrons, né? Também faz nêutrons, mas é uma tecnologia um pouco mais complicada. Eu acho que ela não tem nada de superior ao OSL na hora que a gente vai para a dosimetria pessoal, que é onde está a grande maioria. Tá? E, por tudo que eu escutei, também vamos deixar de ter equipamentos pequenos para fazer RPL. Então, é fazer um investimento que depois, né, da mesma maneira que, hoje em dia, a gente está com um problema de TL. Muitas das empresas que fazem os leitores TL estão deixando de oferecer manutenção e tal. E é por isso que a gente vê também esse crescimento de OSL. Né?
Eu trabalhei 30 anos com TL, de maneira alguma eu vou falar algo contra a TL, entendeu? Eu posso falar das facilidades que me foi garantida trabalhar com a SL. O pessoal do CASEC, quando vai lá em São Carlos ver o nosso serviço, fazer auditoria, a minha rastreabilidade, a minha capacidade de leitura, né? Todo mundo gosta de ver. E, se estivesse trabalhando com óxido de berílio, é exatamente a mesma coisa. Então, RPL, eu não sei o quanto que vai vingar, né, para laboratórios pequenos. E nêutrons é isso. Assim que a gente tiver mais usuários, eu acho que a gente vai ter mais. E albedo, não sei quanta gente tem aqui de albedo. Eu conheço pouco de dosimetria de nêutrons, mas mas é assim, se você não tiver um conhecimento significativo da sua fonte, você não vai fazer uma boa dosimetria. E, para ter um laboratório que serve a todas as fontes, eu teria que ter caracterização em cada uma das fontes. Quando o CASEC faz a nossa certificação, é para qualquer um. Tanto faz aonde você estiver fazendo dosimetria com X e gama, o meu dosímetro tem que responder. Então, eu, hoje em dia, começaria por elétrons. A gente tem um monte de gente trabalhando em medicina nuclear. Elétrons, eu acho mais difícil do que nêutrons, viu? Para fazer uma boa dosimetria de elétrons. Mas eu acho que é um problema. Sem contar extremidades e cristalino, que a gente também não tem certificação. Então, temos um caminho ainda a seguir. Tinha mais uma ali? Pergunta deste lado, por favor. Doutora Ivone, obrigado pela palestra, excelente palestra. Obrigada. Em 2020, a SRU publicou novas grandezas, né, para exposição externa. Eu queria uma opinião sua de quando essas grandezas vão ser aplicadas, se vão ser aplicadas um dia, né? Mais nesse sentido aí. Ainda você sabe, toda nova grandeza requer novos investimentos, novos procedimentos, né? E a minha pergunta é, se a gente tem essa deficiência aqui na cultura de proteção radiológica, a nova grandeza vai estar alterando um valor. Ah, não, mas a nova grandeza é muito mais perto do que acontece, na verdade, com o seu usuário. Mas meu usuário não tem nem a cultura nem de livre no ar, nem de HX, nem de HP, certo? A gente tem que criar tudo isso. Essa mesma pergunta me foi feita lá no México. O que eu acho? Eu acho que é super bacana do ponto de vista metrológico. É super interessante. Eu acho que ter um conhecimento mais próximo do que acontece no corpo humano é o objetivo de todos nós. Agora, eu acho que existe um balanço entre investimento. Você vê, HP10, nós temos 37% dos laboratórios medindo errado. Imagina a nova grandeza, né? Então, eu acho que ou a gente entende para quem que a gente vai fazer essa dosimetria. Do ponto de vista metrológico, eu concordo 100%. Do ponto de vista de adotar a nova grandeza, eu acho que agora, no Brasil, a gente tem condições, porque a gente tem laboratórios de calibração. Se os laboratórios de calibração conseguem... Sabe assim, na dosimetria pessoal é muito assim, se o laboratório de calibração me dá a grandeza correta, eu faço qualquer coisa. Se eu não tenho laboratório de calibração para fazer isso, não tem muito. Então, se eu tiver que mudar o desenho do meu dosímetro para estar dentro daquela curva, vale esse investimento, enquanto eu não tenho isso daqui? Então, eu acho que é por aí. Metrologicamente, eu não tenho dúvida. Do ponto de vista prático, eu acho que pode ser um problema. Talvez não seja um problema em países muito mais ricos que nós, mas se todos os serviços de dosimetria tiverem que fazer grandes investimentos para conseguir... Tanto que nem todo mundo que trabalha com 2
somente dois sensores, dificilmente vai conseguir se adaptar à nova grandeza. Quem vai pagar isso daí? Então, o meu tem 4. O meu tem 4, não vai ser problema. Eu tenho gente lá que já está fazendo algoritmo. Mas eu não acho justo. Realmente não acho justo. O que você vai fazer com todos esses laboratórios? Aqui no Brasil, a gente espera que todos eles, o ano que vem, consigam certificar 17025, que é o que a nossa norma pede. E já é um esforço, viu? Já é um esforço enorme para laboratórios pequenos.